Olá, galera, e aí? Como é que vão as leituras? Espero que vocês estejam lendo bastante, se atualizando, se informando. Ler é fundamental para manter o cérebro ativo, para melhorar o nosso vocabulário, o nosso repertório, para ampliar a nossa interpretação e visão de mundo. E o mais legal também da leitura é a gente poder compartilhar aquilo que a gente está aprendendo. Nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês, dar algumas dicas aí de livros de história e alguns materiais aqui de filosofia que eu tenho aqui na minha biblioteca. Estava fazendo a limpezinha aqui hoje. Essa prateleira aqui, pessoal, quem fez foi um sobrinho meu, né? Ele está trabalhando com móveis planejados. Um abraço aí, Lucas. Se você estiver vendo esse vídeo, ficou muito bacana, né? Se você precisa de uma prateleira aí para organizar seus livros, eu recomendo. Vou deixar aí o meu e-mail na descrição, qualquer coisa é só você mandar uma mensagem aí. Então vamos ao vídeo. Eu queria falar com vocês sobre esse livro aqui, ó, do Mark Bloch, né? Primeira dica de leitura aí de hoje na área de história, Apologia da História, o ofício do historiador, né? Nesse livro, Mark Bloch vai falar justamente qual é o ofício do historiador, como é que o historiador lida com o documento, se cabe ao historiador julgar, né, algum fato que ele está pesquisando, ou se ele somente interpreta, se o documento fala por si só, ou se são as perguntas que nós fazemos ao documento que vai nos trazer uma luz, um esclarecimento sobre aquilo que estamos estudando e analisando. E aqui na orelha, ele diz que essa obra surgiu de uma pergunta que o filho dele fez, né, uma interrogação que o filho lhe faz no seguinte sentido: para que serve a história? Talvez, né, você, professor, já tenha ouvido isso também, o pai, né? Para que serve a história? Então, essa confidência, né, familiar já revela de saída o cerne de uma de suas convicções, a obrigação do historiador de difundir e esclarecer. Ele deve, nas palavras do autor, saber falar no mesmo tom aos doutos e aos estudantes. Então, é um livraço, né? Se você está começando a se interessar por história, ou até mesmo começou a estudar história, é um livraço para você dar um pontapé aí com segurança e saber, né, o terreno que você está pisando. Outro livro que eu queria recomendar para vocês que eu tenho aqui na biblioteca é esse livro aqui, ó, Fidel Castro, né, o tirano mais amado do mundo, do Humberto Fontova. É claro que isso aqui é uma ironia, né, que ele está colocando, porque na verdade ele vem colocando que o Fidel, né, ao longo do tempo acabou ficando um camarada muito midiático, né? E toda essa mídia feita em cima dele acabou, né, para o autor, amenizando um pouco o lado obscuro, né, do Fidel, que para ele, né, para o autor, na verdade foi um ditador que substituiu, né, um regime ali autoritário por um regime também autoritário, totalitário, que perseguia aqueles que se levantavam contra o governo, que perseguia, até mesmo matava, né, aqueles opositores ali ao regime. Então ele tipo vai estar descortinando e vai estar trazendo o lado mais obscuro, né, resgatando aí o lado mais obscuro aí do Fidel, tá? Independente de você concordar ou não, mas é uma obra muito interessante para quem deseja entender um pouquinho aí de como é que foi a Revolução Cubana, de como que Fidel toma o poder, qual era a narrativa e como que depois, né, ao chegar ao poder, ele se comporta lá, os prós e os contras, né, e quando se pesa na balança, sem dúvida o autor está fazendo aqui uma crítica e ele vai tentar demonstrar, né, que o regime foi um regime cruel, que o regime foi um regime que perseguiu, né, os opositores de maneira brutal, sem chance de defesa, com julgamentos, sem chance até mesmo de serem julgados. Enfim, é um livraço também, tá? Fidel, o tirano mais amado do mundo, do Humberto Fontova, editora Leia. Outro livro muito interessante que eu tenho aqui na biblioteca, pessoal, é esse aqui, ó, História da Gente Brasileira, da Mary Del Priore.
é um livro, né, que é uma coletânea aqui. Esse aqui é o volume 1, Colônia, ela tem o Império, volume 2, e tem o República, volume 3. Né, geralmente a história ela é vista sempre de, entre aspas, aí, de cima para baixo, né? Sempre conta essa história dos políticos, né, os grandes feitos dos grandes homens, e acaba que muitas vezes a sociedade, de modo geral, né, o trabalhador do dia a dia, a dona de casa, o comerciante, enfim, eles acabam ficando de fora, né, da narrativa histórica, né, da narrativa tradicional da história. E nesse livro, a Mary Del Priore, ela vem justamente, né, dar voz, né, ou dar visibilidade a esses agentes que ficam à margem, né, da narrativa histórica. Então você vai aprender como que era o costume, né, da sociedade, né, brasileira. Aqui, como ela está falando aqui do Brasil colônia, né, ela está dizendo aqui, ó, o que comiam, o que vestiam, onde moravam, o que fazia para se divertir. Ou seja, é um livro que traz um olhar, né, mais direcionado às massas, né, ao povo, né? É a história vista, né, de novo, entre aspas, né, ali olhando para de baixo, né, digamos assim, não gosto de usar essa expressão, mas é como se seria vista de baixo para cima, né, onde a gente está olhando para a massa, onde a gente está olhando para o povo, né, e procurando entender, né, todo o contexto social, toda a história do Brasil colônia, mas partindo, né, desse ponto de partida, do povo. Né? Outro livro que eu queria falar aqui com vocês é esse livro aqui, né, que na verdade não é um livro, é um box, História da Filosofia, do Bertrand Russell. Né? Muito interessante para você que está, de repente, querendo começar a estudar filosofia, porque são três livros. E ele vai falar sobre, aqui no livro 1, a filosofia antiga, livro 2, a filosofia católica, livro 3, a filosofia moderna, tá bom? Então tem aqui, ó, vários camaradas aqui importantes, né? Platão, claro, não pode faltar, Sócrates, Hegel e tantos outros aqui, né? Descartes, Bacon. Então, é um livro muito interessante para você que quer aí estar iniciando, né, a sua caminhada aí para entender um pouco de filosofia. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, gostado do vídeo. Eu fiz um recorte para que o vídeo não ficasse muito grande. Eu queria pedir um favor para vocês, que vocês colocassem aí nos comentários qual o livro que vocês estão lendo no momento ou qual foi o último livro que vocês leram. Lembrando que nesse canal a gente vai sempre estar trazendo novidades acerca de livros relacionados à área de ciências humanas, né? Não necessariamente só história, filosofia, mas a gente pode também falar de literatura, teologia, por que não, né? O nosso interesse aqui é a área de ciências humanas. Se você também gostou do vídeo, curta, né, esse vídeo, curta o nosso canal, se inscreva. Importante, né, ativa as notificações para que você venha ficar informado sobre tudo que rolar aí. Valeu no canal. Um abraço, gente, até breve. Fique com Deus.